Fala pessoal, mais um vídeo aqui do Coalizão Conservadora, no Coalizão TV, onde diariamente estamos aqui analisando e falando o que de mais importante acontece no país, com olhar direito, com olhar conservador, fazendo análises reais, verdadeiras e quebrando falsas narrativas da esquerda. Vamos falar sobre Flávio Dino, né, que vai ter aí mais uma investigação que ele ordenou, né, e vamos ler a matéria, vamos comentar sobre ela, mas antes... Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante a tua inscrição nos faz avançar, nos permite continuar fazendo contraponto cultural à esquerda, a tua inscrição faz com que o nosso projeto se desenvolva, então, por favor, se inscreve no canal. Tendo feito isso, falado isso, vamos embora agora para a matéria, que é muito importante, deixa teu like também aqui, vamos ler Flávio Dino, que mais uma vez aí está no olho do furacão e está aí fazendo com que muitas pessoas sejam investigadas. Assim é a matéria do Jornal Razão. 700 mil mortos, em aspas, né? Dino manda investigar Hang, Bolsonaro e aliados por supostos, abre aspas, crimes na pandemia, fecha aspas. Com a abertura do inquérito autorizada por Dino, olha só, hein, a Polícia Federal terá 60 dias para aprofundar as investigações que podem resultar em novos indiciamentos ou denúncias formais à PGR. Tá aqui uma foto do Bolsonaro, do Luciano Hang e do outro lado ali do Dino, né? Dino que, rapaz, parece que vai tomar o lugar do Alexandre de Moraes aí em questão de situações absurdas. Vamos lá. O ministro do STF, Flávio Dino, autorizou nesta quinta-feira a abertura de um inquérito policial para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e outros 22 aliados. A medida atende a um pedido da Polícia Federal com base no relatório final da CPI da Covid, concluída em 2021. Vamos continuar aqui. Segundo o Dino, há indícios de fraude em licitações, superfaturamento, contratos com empresas de fachada, desvio de recursos públicos e incitação à população a descumprir medidas sanitárias durante a pandemia. O inquérito terá prazo inicial de 60 dias, prorrogável e tramite no nível 3. Vamos ver aqui. A Procuradoria-Geral já foi notificada, os autos do inquérito. Além de Bolsonaro, o inquérito inclui Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, deputados como Bia Kicis, Carlos Zambelli e Carlos Jordi, ex-ministros como Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo e Osmar Terra, empresários como Luciano Hang, Carlos Wizard e Otávio Facur, influenciadores como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Leandro Rochel. Todos foram citados no relatório da CPI como responsáveis por ações que teriam dificultado o combate à pandemia, promovendo desinformação e tratamentos ineficazes. Daí, no caso, aqui, condenação por tentativa de golpe. E aqui ele vai trazer as notícias da condenação por tentativa de golpe, né? Então, basicamente o principal da matéria e da história, vocês veem aí, e após ler, né, nós vamos falar algumas coisas sobre isso, né? Então, primeiro ali, uma coisa que a gente tem que frisar, né, que eu acho que é importante, deixa eu colocar aqui embaixo o ponto aqui, né, inquérito policial, tá aqui, aqui, ó, quando ele fala incitação à população a descumprir medidas sanitárias, isso aqui eu acho importante, que cara, é importante a gente comentar isso. Primeira coisa, as medidas sanitárias impostas no tempo da pandemia, que eu não vou citar o nome aqui, senão daqui a pouco começa a prejudicar o vídeo, né, eram medidas totalmente draconianas, medidas que diziam que você não podia ficar muito perto de uma pessoa, medidas que impediram muitos avós de ver seus netos, medidas que prenderam pessoas em casas, medidas que fecharam empresas, medidas que sem comprovação científica fizeram todo um país, toda uma população ser obrigado a andar de focinheira. Então, as medidas que foram impostas em vários aspectos naquele momento foram medidas que mais pareciam um teste de controle social do que propriamente algo para tentar evitar uma proliferação do determinado vírus. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito bem claro é que as medidas sanitárias impostas, várias delas, tinham um caráter totalmente arbitrário, totalmente descompassado e que eram muito, mas muito cabíveis de crítica, né? Tanto é que tinha até locais que você não poderia ir se você não tivesse feito a vacina A, B ou C, a injeção A, B ou C. Então, assim, ó, a gente tem que voltar a frisar isso. As medidas colocadas foram medidas de controle social e foram medidas totalitárias, arbitrárias e que violaram liberdades individuais, tiveram com que pessoas perdessem muitos direitos individuais e colocaram todo mundo aí em uma retoma. Aumentou depressão, aumentou estresse, aumentou um monte de doenças porque fomos obrigados a nos distanciarmos uns dos outros. Nós não podíamos ir na igreja fazer um culto, nós não podíamos ir num local fazer uma oração, nós não podíamos fazer uma confraternização com alguém, nós não podíamos tomar um café junto com alguém, o outro era meu inimigo.
Fizeram uma separação entre pessoas e nós precisamos lembrar você que assiste aqui esse canal. As medidas foram muito absurdas no que envolve máscara, no que envolve distanciamento social e que envolve ali fechamento arbitrário de empresas e de comércios, né? Então, isso era um absurdo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O segundo ponto é que esse inquérito é muito complicado, assim como todos os inquéritos que são abertos, todas as investigações que são abertas, né? Então, todas as investigações que são abertas, tudo isso, né, Dino manda investigar a Hang. Então, mais esse inquérito, mais essa investigação, é muito complicado, porque ela vai pegar apenas pessoas da direita, né? Você percebe aí, Luciano Hang, vários outros deputados, várias outras pessoas, que podem ter complicações sérias dependendo do processo, porque qual que é o problema? Quem vai analisar todo esse ponto, né, vai ser a justiça. Isso aí pode ter complicações muito sérias, principalmente nesse fato que eu comentei agora com vocês, porque realmente vários deputados, vários influenciadores questionaram essas medidas, falaram em tratamentos alternativos e coisas que são totalmente ilícitas. Agora você não pode mais questionar medidas, agora você tem que sentar de cabeça abaixo tudo que é falado. Então, assim, nesse quesito, né, realmente é muito complicado, porque aqui, vou até ler para vocês, né? Todos foram citados no relatório da CPMI como responsáveis por ações que teriam, abre aspas, dificultado o combate à pandemia, por vezes informação e tratamentos ineficazes. Cara, é muito complicado. Porque aí vai da interpretação do juiz. Se o juiz achar que questionar aquelas medidas intrusivas, aquelas medidas arbitrárias, foi um ato que dificultou o combate à pandemia, foi um ato que dificultou, rapaz, é complicado. Se as pessoas querendo fazer um aumento da imunidade por outros tratamentos, se o juiz achasse, quem que vai julgar, quem que vai ser o juiz, adivinha? Quem sabe seja o próprio Dino, né? Então, se achar que isso tudo causou dificuldade no enfrentamento da pandemia, isso tudo aí também pode complicar muito. A gente está no início de um processo, é o início de uma situação, mas isso pode dar muito ruim e mais pessoas da direita serem prejudicadas. Dificilmente vai ter alguma coisa envolvendo ali situações como roubo, desvio de verba envolvendo essas pessoas. Dificilmente aí, envolvendo essas pessoas ali, você vai ter contratos superfaturados envolvendo essas pessoas, acho muito difícil. Pode ser que nas prefeituras, coisas assim, possa ter acontecido, mas envolvendo os deputados, o Hang, o Bolsonaro, tudo, eu acho muito difícil você entrar fraude de licitação, superfaturamento e contratos com empresas de fachadas, de recursos públicos, né? Eu acho muito difícil isso ter algum tipo de situação envolvendo esses deputados. Muito difícil mesmo, né? Mas agora, onde eles podem tentar enquadrar eles é nesse último ponto aqui, incitação à população a descumprir medidas sanitárias. Nesse último ponto pode complicar. Porque as medidas sanitárias, como nós comentamos aqui, eram medidas absurdas, muito absurdas, e aí quem que vai julgar isso? Então, assim, eu acho que é perigoso esse inquérito, eu acho que toda a oposição, toda a movimentação da direita tem que se atentar para isso e começar a fazer uma defesa e começar a trazer argumentos sobre isso, válidos, argumentos palpáveis, para não permitir que isso cresça, porque se isso crescer, infelizmente, medidas arbitrárias, que foram questionadas com legitimidade, era legítimo questionar aquelas medidas arbitrárias que impediam você de visitar um avô teu por causa de risco de contaminação. Sendo que tudo aquilo é experimental, tudo aquilo não tinha nada ainda comprovado, estava tudo em uma fase que as pessoas estavam tateando no ar por uma situação que, rapaz, era muito complicada. Então, questionar medidas era legítimo. Legítimo. Então, complicado, que vamos torcer, né, e que a oposição atente nisso e se articule, já comece a buscar meios de ação para a defesa, porque naquele último ponto que eu comentei com vocês, a oposição, esses deputados aí podem sofrer retaliações sérias da justiça de forma injusta e indevida. Volto a falar, nós questionamos, e é um direito questionar, é um direito do cidadão livre questionar se o que está sendo feito é certo ou errado. É um direito. É um direito. Então, lamentável isso, mas no Brasil parece que a justiça, ultimamente, né, está fechando os olhos para muitas coisas e sendo realmente utilizada, assim, de forma muito, mas muito questionável. Muito questionável. Coloque nos comentários a tua opinião sobre isso, tá? E não esqueça de no canal, se inscreva. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.